Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para deixar aí para vocês a última aula referente ao complexo de Édipo dos meninos trans e das meninas trans. Aula esta que faz parte do curso autoinstrucional de psicanálise lacaniana, curso que eu ministro para quem quer ter um entendimento mais significativo no que diz respeito à psicanálise lacaniana, e recentemente abri uma playlist aqui com essas aulas à mostra, falando do complexo de Édipo do menino trans, falando do complexo de Édipo da menina trans. Então vou deixar aí para vocês a última aula referente a esta temática. O link da playlist com todo o assunto vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista, porque há de ser uma contextualização, né? E para quem quiser se inscrever no curso autoinstrucional de psicanálise lacaniana, você vai encontrar o link também do curso aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Então você pode se inscrever por um valor de R$50 mensais, tá? E você tem acesso aí vitalício à plataforma, certo? Eu já coloquei lá 4 módulos referentes à psicanálise lacaniana. Vou entrar agora para o 5º módulo, falando do seminário 1 de Lacan de modo minucioso, né? O módulo 5 vai ser só sobre o seminário 1 de Lacan, tá bom? E para além disso, para além dos módulos recorrentes que eu faço com relação à psicanálise lacaniana, tem os módulos adicionais. Então você vai encontrar o módulo referente à linguística de Saussure, para o entendimento do inconsciente estruturado enquanto uma linguagem, e você vai encontrar o módulo adicional referente a dúvidas de alunos. Eu pego a dúvida do aluno e transformo em uma aula para o curso, né? Em todo o vídeo você encontra na parte inferior o e-mail para dúvidas, e aí toda dúvida eu transformo em uma aula. Então, gente, o link vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Clica, se inscreve, né? E você vai poder ter acesso aí a esse conjunto de temáticas referentes à psicanálise lacaniana. Para além disso, quase que eu esquecia de falar para vocês, abri um outro módulo adicional também que é referente a escritos, ou seja, neste módulo adicional eu faço escritos de minha autoria referente a alguma temática da psicanálise. E aí um escrito bem didático, né? Um escrito bem objetivo, com uma linguagem de fácil compreensão, então vai estar lá também enquanto módulo adicional, tá? Então é isso, gente. Fiquem aí com a última aula do compilado aqui referente ao complexo de Édipo da menina trans e do menino trans, tá bom? Até as próximas gravações. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, tá bom? Estou vindo aqui mais uma vez no curso de psicanálise lacaniana para dar continuidade ao que eu venho falando no que diz respeito ao complexo de Édipo. E dessa vez eu venho dar continuidade tratando da questão edipiana referente à mulher trans. Já falei aí sobre os meninos trans, né? E agora eu faço uma elucidação referente às questões edipianas com relação às meninas trans, que naquele momento lá do Édipo são tratadas como meninos, né? E a partir daí começa-se de fato também, acredito eu, um sofrimento muito real no que diz respeito às meninas trans. Por que eu digo
acredito eu, né? Porque não dá para narrar, não dá para verbalizar isso para vocês de modo determinante, sabe? Porque eu sou um homem trans, né? Eu não sou uma menina trans. Então eu posso falar das minhas experienciações, né? Eu posso falar do que eu sentia, eu posso falar de como que foi para mim, inclusive com base no que a minha mãe já narrou com relação à minha fase ali em que eu estava com 4, 5, 6 anos de idade, passando justamente por esta fase edipiana. Mas, segundo o que eu analiso, eu tenho no meu set, né, garotas trans e garotas as quais já verbalizaram para mim também as suas angústias, suas lembranças de uma idade mais precoce, né, de como que foi, e a partir daí eu tiro premissas importantes para de fato avaliar, para de fato analisar como que se deu essa questão edipiana. E há um sofrimento também muito real, há uma castração também muito real, né? Não é uma castração simbólica, entende? É uma castração muito sofrida, não é uma angústia. É algo de fato muito sofrido, assim como aconteceu ali com os meninos trans, como vocês já assistiram nas aulas anteriores. Gente, elas vêm com poder imaginário, né? Como eu já expliquei para vocês, a questão do falo. E o que é que acontece imaginariamente com o ser humano que tem o pênis em seu corpo, né? Já contei para vocês, já elucidei para vocês, na verdade, o que é que acontece imaginariamente com este ser humano, porque há de ser algo imputado, estruturado ali na sociedade, né? Devido, de fato, a um machismo, né? Devido, de fato, a um patriarcado que hoje já se tem diluído bastante, mas que ainda existe, tá? Então, assim, esses seres humanos, né, que têm em seu corpo o pênis, ele vem com este poder imaginário, com este falo que há de ser, este pênis imaginário, né, que fomenta um poder, que fomenta uma plenitude, entende? Mas o que é que acontece? Há uma castração muito real também, porque muito embora esses seres humanos que são as mulheres trans, muito embora elas venham, né, para a sociedade, para a cultura, com este poder, mas são castradas o tempo todo. Da mesma forma que os garotos trans, quando chega ali naquela fase em que começa-se a construção de uma identidade e há sempre aquelas verbalizações do tipo, né, não, você não pode, você não é um menino. A mesma coisa acontece com as meninas trans. Eu vejo muito isso nas verbalizações delas, né? É um querer vestir uma roupa diferente daquelas que a elas são imputadas. É um querer um brinquedo diferente daqueles que a elas são imputados, né? É querer uma dinâmica de vida de fato diferente, né, daquela dinâmica que a elas são imputadas o tempo todo. Então, isso é uma castração, sabe? Isso de fato é uma fragmentação do seu desejo, né? Isso há de ser de fato um deterioramento do seu narcisismo primário, entende? Porque de fato há essa imputação o tempo todo. Não, você não pode porque você não é uma menina. Não, você não vai fazer isso porque você não é uma menina. Então isso é uma castração muito real, né? Muito excessiva, vamos dizer assim, frente a como elas se percebem no mundo. Tem um relato aqui no YouTube
né? Onde um pai de uma garotinha trans, que na época que ele deu o relato, ela estava com 6 anos de idade, mas todos os sinais começaram ali aos 4 anos de idade. E ele falava, no relato ele fala muito, se eu não esteja enganado, o nome da garotinha é Carol, né? E no relato ele fala muito, sabe, do quão foi sofrido para ela quando começa-se ali aos 4 anos de idade, né? A sua fase ali em que está com os 4 anos de idade, a ponto até de ela colocar um pano assim no cabelo, né? Simulando um cabelão e tudo mais, entende? E ele começa a perceber ali toda aquela dinâmica que é muito diferente, né, do que acontece com o ser humano trans que tem um pênis e se sente como um menino. Uma dinâmica, inclusive, muito parecida com a minha, como eu relatei para vocês, né? Quando eu estava ali aos 4, 5, 6 anos de idade, eu relatei para vocês o que a minha mãe me contou no que diz respeito à minha dinâmica naquela idade. Então eu vejo muitos relatos desse tipo, né, com relação às meninas trans também. Então este pai, ao perceber toda aquela dinâmica, todo aquele movimento ali dessa garotinha, né, aos 4 anos de idade, ele se fechou muito para o mundo. Esse pai se fechou muito para ela, né? A mãe ali é que tentou contornar a situação, foi em busca de ajuda, né? Foi no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde todos os hospitais das clínicas, né, tem a ala dos seres humanos trans para acolhimento, para serem acompanhados, atendidos e tudo mais. Mas aí o pai se fechou muito. Porém, chegou um momento em que o pai se abriu para isso, para compreender, para entender, para acolher essa garotinha e dizer para ela, né, que o que ele quer é que ela seja feliz. E ela sucumbia muito em um querer, uma vestimenta diferente, um vestido, uma saia, uma roupa cor-de-rosa, né? E o pai muito resistente com relação a isso. E quando ele pôde compreender toda a situação, né, ele se abriu para permitir que ela pudesse ser do modo que ela se sente ser. E ela começou sendo acompanhada, né, pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Faz muito tempo que eu vi esse relato, foi há uns 4 anos atrás, onde eu estava prestes também para fazer a minha transição de gênero, né? Eu me debrucei muito sobre esse assunto. E, gente, ao contrário do que muita gente pensa e do que muita gente imagina, crianças não passam, tá, por isto que a gente passa quando adulto, no que diz respeito a terapia hormonal, no que diz respeito a intervenções cirúrgicas, não, eles só começam a ser acompanhados, né, por uma equipe multidisciplinar nessa sua trajetória, e todos esses procedimentos mais invasivos, isso se dá depois dos 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, quando esse ser humano já tem um entendimento mais significativo, entende? Então, assim, muita gente repugna, demoniza esse processo porque acha que, de fato, uma criança com 4, 6 anos de idade vai já passar por uma transição de gênero equivalente àquele processo que os adultos e os adolescentes mais maturados passam. E não é bem dessa forma, entende? Não é bem por aí. Começa-se ali um acompanhamento, né? E os pais se abrem, né, para permitir que usem, que possam usar a roupa que desejam usar, né, que possam brincar com o que desejam brincar, entende? Alguns pais que vão em busca do conhecimento hoje em dia se abrem para isso. Diferente do meu tempo, eu já venho de uma década mais remota que não se tinha, né, informações com relação a isso, e como eu falei para vocês, minha mãe tentou reverter a situação
quando percebeu aquela dinâmica ali muito diferente, tentou condicionar, tentou educar de forma diferente, mas isso não deu muito resultado, né? Porque isso não é sobre condicionar uma mente para ser uma coisa ou outra, isso é sobre ser. Isso é sobre condição humana. E quando se trata de condição humana, não existe condicionamento para uma condição humana, né? A mente pode até ser condicionada assim por um determinado tempo, como a minha mente foi, né? Condicionada até os 29 anos de idade. Comecei o meu processo aos 34, né? Hoje estou com 38, né? Mas assim, tudo começa de fato de modo significativo quanto a um acompanhamento, né? Quanto a um processo multidisciplinar, quanto a algo mais acentuado aos 29 anos de idade, porque até os 29 anos de idade eu sucumbi a este condicionamento mental de que eu não poderia ser o que eu sinto que eu sou. Mas isso é muito sofrimento, né? Porque um condicionamento mental não dilui o ser, entende? Não dilui essa condição humana, não dilui o que de fato a pessoa é, entende? Então, assim, gente, assim como os meninos trans, as meninas têm uma vivência edipiana que equipara-se ao menino cis, mas com muito sofrimento, né? Com muito sofrimento. Elas, por quê? Porque elas são condicionadas ali o tempo todo a ser um menino, né? Elas são condicionadas o tempo todo a ter uma experienciação, a ter uma vivência de menino, muito embora seja tudo aquilo muito contrário ao que ela sente que é. Então há uma castração muito dolorida, uma castração muito real, que muito embora elas tenham o poder imaginário, mas elas não podem tudo. Assim, claro, como o menino cis não pode tudo, né? Mas imaginariamente o menino cis, que é o menino que tem ali o pênis, ele acredita poder tudo, porque o machismo estrutural sedimenta isso no imaginário, né? Mas há ali uma castração onde ele sucumbe a essa castração porque não quer perder de fato o pênis para continuar fazendo a manutenção do seu poder imaginário. Eu preciso necessariamente deste órgão genital, deste objeto aqui, porque é ele que fomenta o poder, né? As meninas trans também têm isso, mas não é um poder que a valida, não é um poder que legitima, né, a sua condição humana, muito pelo contrário, é um poder que tira ela dela, porque o que é que acontece? Quando se vê um ser humano ali, né, que tem um pênis no seu organismo, no seu corpo, né, o que é que acontece? Olha, sabe, você não pode isso porque você pode muito mais do que isso. Que isso, cara? Você é um menino, você é um homem. Não pode ser assim. Não pode ter essa dinâmica. Não pode agir assim, né? Você pode muito mais do que isso. Você não é uma menininha. Você não é uma mocinha, né? Você é um cara, você é um homem, entende? Você é um meninão, sabe? Então veja que se dar o poder, sim, né, desse machismo estrutural, mas se tira, é um poder que tira ela dela, entende? O que acaba sendo, sim, uma castração muito real, porque, como eu falei, não é um poder que valida esta mulher. E, gente, mais uma vez, tá? Quando eu falo desse poder, que os meninos cis têm esse poder e tem, isso não se aplica à realidade propriamente dita. Eu falo de um poder imaginário que é dado por conta de um machismo estrutural, tá? Mas esse poder não existe, entende? Mas o machismo estrutural sedimenta que sim, que existe esse poder, mas de fato não existe. E é tanto que a este poder Freud vai dar o nome de falo. Por que falo? Porque isso está no âmbito do imaginário, é um pênis imaginário que fomenta um poder, onde na verdade nada disso existe, entende? É apenas uma fantasia, é o que acontece em uma sociedade que
que de modo estrutural é machista, entende? Mas eu não estou querendo aqui sedimentar uma submissão das meninas em relação aos meninos. Não é nada disso, sabe? É o que está estruturado na sociedade, entende? Então é isso, gente. Eis aí, né, uma elucidação referente a essa fase edipiana das meninas trans, que se dá de modo equivalente essa vivência aos meninos cis, só que elas têm um sofrimento, uma castração muito sofrida, não é a angústia da castração, como os meninos cis, é uma castração muito sofrida, tá? Diante disso, é importante reconhecer que a experiência de pessoas transgêneros pode ser marcada por um conjunto de desafios que estão aí relacionados de fato à sua identidade de gênero, à sua percepção social. Eu demando, enquanto psicólogo, que de fato pessoas trans elas experimentam um tipo de excesso de castração em suas vidas devido mesmo à complexidade dessas restrições sociais, dessas restrições culturais que são impostas, né, à identidade de gênero. Então, esta teoria da castração, que fora aí desenvolvida por Freud, que posteriormente fora elaborada de modo superdimensionado por Lacan, é um conceito central na psicanálise. Refere-se, de fato, ao processo pelo qual as crianças percebem ali que existem limites, né, para a satisfação dos seus desejos, especialmente no que diz respeito às de natureza sexual. O excesso de castração ele pode ser entendido como uma situação em que a sociedade, em que a cultura, de fato impõe restrições excessivas às pessoas, né, tornando ainda mais difícil para que essas pessoas possam satisfazerem seus desejos, expressarem de fato sua identidade. Então, no contexto das pessoas trans, essa castração excessiva, ela pode ser explicada de diversas maneiras. E dentre essas maneiras, temos aí a questão da sociedade, muitas vezes impondo de fato normas rígidas no que diz respeito à expressão de gênero das pessoas, né? Limitando de fato a expressão de gênero das pessoas. E aí as pessoas trans reprimem de fato os seus verdadeiros sentimentos, reprimem de fato sua identidade, e isso resulta em conflitos internos, em sentimentos de inadequação. Pessoas trans enfrentam altos níveis de estigma, de discriminação, de violência, e essa hostilidade social acaba criando, né, um ambiente onde expressar a identidade de gênero do seu desejo torna-se algo perigoso, o que leva de fato à repressão do desejo, à repressão das necessidades. Então, muitas pessoas trans passam por um processo de transição, sim, né, para viver de acordo com a sua identidade de gênero. E este processo ele pode ser marcado por grandes desafios emocionais, por grandes desafios psicológicos, à medida que, de fato, enfrentam barreiras sociais, barreiras burocráticas. O que sedimenta, sim, um excesso de castração, o que contribui para problemas de saúde mental, como depressão, como ansiedade, como disforia de gênero. As restrições impostas, né, a esta expressão de gênero acaba criando, de fato, um ambiente em que as pessoas trans
acabam se sentindo constantemente insatisfeitas, constantemente reprimidas, e diante disso é importante destacar que sim, muitos esforços estão sendo feitos, né, para que de fato essas restrições, tanto sociais quanto culturais, venham a ser aí desafiadas. O movimento pelos direitos das pessoas trans, sim, tem ganhado visibilidade, tem ganhado impulso, né, com a finalidade de fato de promover a aceitação e a igualdade de gênero. E aí a psicoterapia, especialmente aquela que é sensível, né, às questões da identidade de gênero, acaba desempenhando um papel ali que há de ser crucial no que diz respeito a esse apoio às pessoas trans, né, ajudando-as de fato a explorar suas identidades, né, liberar desejos reprimidos, desenvolver de fato estratégias para realmente enfrentar, para realmente lidar com esses desafios sociais, culturais, né? Além disso, a educação e a conscientização sobre essas questões relacionadas a gênero são fundamentais para que de fato haja uma superação no que diz respeito a este excesso de castração. E aí isso dá permissividade para que todas as pessoas vivam de acordo com sua identidade de gênero, de forma saudável, de forma autêntica. É isso, gente. Eis aí mais uma exploração para vocês referente a este assunto. E aí eu fecho aqui este módulo, né, para daí então adentrarmos no módulo 5 com o seminário 1 de Lacan, tá bem? Se ficaram com alguma dúvida, venham aqui no comentário, na plataforma, ou melhor, na descrição do vídeo, na plataforma da Hotmart, né? E você vai encontrar aí o e-mail para que você possa mandar a tua dúvida para mim e assim eu transformo a tua dúvida em uma aula que será sedimentada no módulo adicional referente a dúvidas de alunos, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.